Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Separei para vocês aqui 12 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí bilhete pronto, bilhete de alavancagem e um bingo para vocês, tá? Já vai deixando seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e deixa também aí seu comentário. Vamos direto aqui aos palpites, galera, que eu vou tentar ser o mais breve possível por conta de ter 12 jogos, né? Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou ser o mais rápido possível aqui na análise. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando o Campeonato Italiano Série A. 11 horas da manhã a gente tem aqui o Como jogando em casa contra o Torino. Esse jogo válido pela rodada 22. Essa equipe do Como que vai fazendo uma boa campanha até o momento, né? Sexto lugar aí, com 37 pontos, né? Tem 5 pontos de vantagem aí para a Atalanta, né? Que está logo atrás aqui em sétimo lugar. E o time do Como vencendo aí, ele vai a 40 pontos e passa, né, de forma momentânea aí o time da Juventus, né? Lembrando que a Juventus tem jogo aí difícil contra o Napoli nessa rodada. Já o time aqui visitante Torino, a equipe que vive altos e baixos, mais baixo do que alto, né? Tá com 23 pontos aqui em 14º lugar, são 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos. Confronto direto aqui, se a gente for ver, são 2 vitórias do Como e 3 vitórias do Torino, né? Mas como a gente está falando de momento, eu acredito aí que o momento do Como é mais interessante, tem possibilidade de vencer, né? Uma odd aí de 1,67, na minha opinião, é uma odd boa pra gente pegar aí a vitória do Como, tá? E também o mercado de gols, que também é interessante, tá? Primeira opção aqui, casa vence, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Próximo jogo aqui, Campeonato Alemão Bundesliga, 11h30 da manhã a gente tem o Bayern de Munique jogando em casa contra o Augsburg. Esse jogo válido pela rodada 19. O Bayern de Munique aí, líder isolado, né, 50 pontos, né, são 11 pontos de diferença aí o seu rival Dortmund, que é o segundo colocado. Até o momento o time do Bayern de Munique não perdeu, né, são 16 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, melhor ataque do campeonato aí com 71 gols marcados. E do outro lado tem o Augsburg que está aí beirando a zona do rebaixamento, né, dependendo do resultado aí pode até entrar na zona do rebaixamento nessa rodada aí, porque tem... No caso aqui tem o Heidenheim que já jogou nessa rodada? Não, ele vai jogar ainda, né? O time que jogou e completou 18 rodadas foi o São Paulo, que ficou em empate 0-0. Então o Heidenheim vai jogar aí, no caso, contra o Red Bull Leipzig. Se por acaso vencer, que eu acho difícil, né? Pode acontecer aí do time do Augsburg entrar na zona do rebaixamento, né? Isso porque eu tô acreditando aqui que vai ter uma goleada do Bayern de Munique. O confronto direto aqui, Bayern de Munique venceu as 5 vezes, né? E sempre batendo muitos gols, né? Sempre batendo 3 gols ou mais. Então aqui, galera, vamos dar uma olhada na odd primeiro, né? 1,12. Obviamente que não dá para pegar essa entrada simples, mas a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção, casa mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-0 casa, 4-0 para o Bayern de Munique. Próximo jogo aqui também do Campeonato Alemão Bundesliga, vamos ter aqui o Leverkusen contra o Werder Bremen. 11h30 da manhã esse jogo. A gente vai ver até o momento aí o Leverkusen em sexto lugar, com 29 pontos, né? 23 derrotas e 2 vitórias nesses últimos 5 jogos, não tá vivendo um momento legal, né? 2 derrotas seguidas aí, perdeu em casa de goleada por Stuttgart e na última rodada perdeu por Hoffenheim 1-0 fora de casa. Só que do outro lado tem o Werder Bremen, que não ganhou nesses últimos 5 jogos, tá com 18 pontos, né? A equipe aí que também não tá fazendo uma temporada nada legal. E se a gente for ver aqui confronto direto, 2 vitórias do Leverkusen, 1 vitória do Werder Bremen e 2 empates. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica casa vence, tá? O time do Leverkusen para vencer. E a segunda opção aqui a gente pode pegar o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou estar arriscando aqui 2-1 casa, 2-1 para o Leverkusen. Agora, próximo jogo, Campeonato Inglês Premier League, vamos ter aqui o Manchester City contra o Wolverhampton, jogo que acontece meio-dia, válido pela rodada 23. O Manchester City que vai tentar buscar essa vitória aí para poder encurtar, né, essa desvantagem que tem para cima aí do Arsenal, né? Arsenal já abriu 7 pontos de vantagem. Manchester City vai tentar vencer aí para diminuir para 4 pontos e torcer para um tropeço do Arsenal, que tem um clássico aí contra o Manchester United nessa rodada, né? Do outro lado aqui a gente tem o Wolverhampton que já está rebaixado, na minha opinião, tá? 8 pontos, dificilmente vai se livrar da zona do rebaixamento. Só venceu um jogo até o momento aí, né, nesse campeonato, isso em 22 rodadas, né? E no confronto direto aqui, se a gente for ver, são 4 vitórias do Manchester City e 1 vitória do Wolverhampton, né? A odd pro Manchester City vencer, galera, tá pagando aqui 1,28. Para completar bilhete é interessante esse 1,28, tá? Mas aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida.
Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Manchester City. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Turquia. Vamos ter o Karagümrük jogando em casa contra o Galatasaray. 2 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 19. Galatasaray líder do campeonato, 43 pontos, né? Só que na cola aí tem o Fenerbahçe com 42 e também o Trabzonspor, né? Que já jogou nessa rodada e chegou a 41. Mas o Galatasaray tá aí na liderança, só depende dele, né? Só depende para vencer aí e manter essa vantagem de pelo menos um ponto, ou torcer aí pro Fenerbahçe perder aí contra o Göztepe nessa rodada e conseguir abrir 4 pontos de vantagem, né? Do outro lado, o Karagümrük, o último colocado aí com 9 pontos, né? Dificilmente vai sair da zona do rebaixamento, a equipe que não faz a campanha nada legal. E querendo ou não, aqui a gente tem um favoritismo total aí do Galatasaray, que mesmo jogando fora de casa, acredito que vai vencer, tá? Confronto direto são 3 vitórias do Galatasaray, 1 vitória do Karagümrük e 1 empate. A odd pro Galatasaray vencer esse jogo, galera, tá pagando 1,37, 1,40, dependendo da banca, tá? E a gente vai com essa primeira opção, com a dica fora vence, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, talvez um 3-1 fora. Agora mais um jogo aqui do Campeonato Inglês Premier League, vamos ter aqui o Bournemouth contra o Liverpool, 2h30 da tarde esse jogo. Jogo interessante aí para gols, tá, galera? Acredito aí que é jogo bom até para ambos marcos, né? Isso porque o Liverpool não tá com a defesa lá, essas coisas, né? Até o momento o Liverpool, quarto colocado com 36 pontos, 24 empates seguidos, né? E do outro lado o Bournemouth, que tem um ataque efetivo, porém uma defesa vazada, né? São 35 gols marcados e 41 gols sofridos em 22 partidas. A equipe tá aqui com 27 pontos, né? Em 15º lugar. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o Liverpool venceu as 5 vezes, né? Então, assim, o favoritismo, obviamente, é total aí desse time do Liverpool. Mas a gente sabe que Liverpool costuma aí aprontar, né? A odd aqui por ambos marcos, galera, tá 1,53, 1,55, dependendo da banca, tá? Na minha opinião, vale a pena a gente pegar esse ambos marcam. E vai ser a nossa primeira opção, né? Ambos marcam. E a segunda opção é mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 Liverpool, mas pode acontecer um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo aqui, Campeonato Paulista. A gente vai ter aqui o São Bernardo contra o Mirassol. 3 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 5. Até o momento o São Bernardo está em quarto lugar com 7 pontos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. E do outro lado o Mirassol com 4 pontos aqui em 12º lugar, 1 vitória, um empate e 2 derrotas. É uma equipe que marcou 4 gols, sofreu 4, né? Então tá com ataque aí razoável, mas uma defesa aí que sofreu gol em todos os jogos, assim, pela média, né? Os últimos 5 jogos aqui do São Bernardo, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e o Mirassol, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, o Mirassol venceu 2 vezes, São Bernardo venceu 1 e teve 2 empates. Aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o Campeonato Português, Liga Portugal, vamos ter o Arouca jogando em casa contra o Sporting, 3 horas da tarde esse jogo válido pela rodada 19. Até o momento o Sporting é vice-líder do campeonato com 45 pontos, né? Vai tentar aí vencer esse jogo fora de casa para chegar a 48, né? Ficar 4 pontos atrás do Porto, que está numa campanha impecável, né? E torcer pro tropeço do Porto, né? Que vai ter jogo aí contra o Gil Vicente, que teoricamente não vai ser assim jogo tão fácil, né? Especialmente que o Gil Vicente vai fazendo uma boa temporada, 25-26, né? Do outro lado aqui a gente tem o Arouca, né, o time da casa aí que está na zona do rebaixamento com 17 pontos. Na última rodada até conseguiu uma vitóriazinha contra o último aqui, né, o AFS, que não venceu ninguém, por sinal, e está perdendo mais uma. Mas, assim, né, acredito que é jogo muito favorável aí pro time do Sport vencer, tá? Confronto direto aqui, o Sport venceu 4 vezes e empatou uma, né, nesses últimos 5 jogos. A odd pro Sport vencer 1,27 é uma entrada, assim, que vale a pena para botar no bilhete, complementar bilhete, né? Agora, para entrada simples, não vale o risco. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pode arriscar aqui fora mais de 1 gol e meio, né? No caso, o Sport vai marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Sporting. Agora vamos aqui para o campeonato holandês. A gente vai ter aqui a Eredivisie, que é a primeira divisão, né? Vamos ter o PSV jogando em casa contra o Breda. Esse jogo 4 horas da tarde, válido pela rodada 20. PSV mais líder do que nunca, né? Liderança isolada aí. A equipe está com 52 pontos. O vice-líder é o Feyenoord com 36, né? Então, assim, tem uma diferença absurda, né? São 16 pontos de diferença aí. E a equipe aí dificilmente vai perder esse título nessa temporada, né, galera? Tá certo que ainda tem muitos jogos, mas
É quase impossível tirar essa diferença aí. A equipe tem o melhor ataque do campeonato, melhor defesa, é a segunda melhor defesa na verdade, né? E do outro lado a gente tem o Breda, que está na zona do rebaixamento, com 14 pontos na verdade, né? 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, PSV venceu 4 vezes e o Breda venceu uma, né? E o PSV vem de uma sequência muito boa de 5 vitórias seguidas, 4 vitórias, né? Nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota. Teve a derrota recente agora da Champions que eu esqueci. A odd aqui pro PSV vencer tá 1,27, na minha opinião tem valor para bilhetes em complementar bilhete, tá? Mas aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro PSV. Agora vamos para um jogão aqui no Campeonato Espanhol, né? Villarreal que vai fazendo uma ótima temporada contra o Real Madrid. 5 horas da tarde esse jogo válido pela rodada 21. O time do Real Madrid que pode pegar a liderança nessa rodada aí, mas para isso precisa torcer pro tropeço do Barcelona contra o Oviedo, né? Lembrando que a diferença é apenas de 1 ponto, né? Do Real Madrid pro time do Barcelona. E o Villarreal que está aqui em terceiro lugar com 41 pontos, pode chegar a 44, né? E se manter aí no top 4 aqui, que eu acredito que vai ser mais ou menos isso daqui, né? Não vejo outras equipes entrando nesse top 4 aqui, não. Confronto direto aqui, Real Madrid venceu 4 vezes e teve um empate, né? Mas pelo momento que vai viver no Villarreal aí, pode surpreender talvez, né? Não sei se é o caso, mas a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, talvez um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o nosso penúltimo jogo, galera. A gente vai ter campeonato francês Ligue 1, né? Jogo bem interessante, importante por sinal, né? Vamos ter o Olympique Marseille jogando em casa contra o líder do campeonato Lens, né? 5h05 da tarde esse jogo, né? Líder entre aspas, né? Porque o PSG acabou de jogar e venceu, né? Sua partida aí, venceu no finalzinho ali, gol 1-0, golzinho chorado ali, e chegou a 45 pontos, né? Mas é aquilo, o Lens vencendo esse jogo fora de casa contra o Marseille, ele volta para a liderança com 46 pontos, né? Então é jogo complicado demais aí para as duas equipes. O Marseille está em terceiro lugar com 35 pontos, vai tentar aí vencer esse jogo para se manter, né, no top 3, lembrando que aqui no francês os 3 primeiros garantem vaga direto na fase da Liga da Champions, enquanto o quarto colocado vai para aquela qualificação que é bem chata, né? Os últimos 5 jogos aqui do confronto direto, o Lens venceu 3 vezes e o Marseille venceu 2, né? Então promete ser um jogo muito bom esse daqui, tá? Primeira opção, ambos marcam e a segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Acredito que o Lens vai vencer esse jogo. E o nosso último jogo, a gente tem um grande clássico paulista aqui, né? Palmeiras contra São Paulo. 6h30 da tarde esse jogo válido pela rodada 5, promete ser um grande jogo, né? O Palmeiras aí que perdeu sua primeira na última rodada aí, o Novo Horizontino, e que derrota, né? 4-0 pro Novo Horizontino, 3 gols, né? Um hat-trick aí do Rob Gol, né? Aquele Robson que era lá do Coritiba, não sei se vocês lembram, né? Mas ele simplesmente está jogando aí no time do Novo Horizontino e meteu 3 gols para cima do Palmeiras, né? Então o Palmeiras vem dessa derrota dolorosa, né? E do outro lado a gente tem o São Paulo, né? São Paulo que tá aí com 4 pontos apenas, né? Uma vitória, um empate, 2 derrotas. Na última rodada acabou perdendo para Portuguesa, um jogo doido, né? Quando eu vi tava 1-0 Portuguesa, daqui a pouco tava 2-1 São Paulo. Foi uma coisa assim, foi um jogo bem aleatório. E acabou que a Portuguesa ganhou fora de casa aí 3-2, né? A única vitória do São Paulo foi contra o São Bernardo aí na segunda rodada por 1-0. Confronto direto, que é importante demais a gente ver. O Palmeiras venceu 4 vezes e empatou uma contra o São Paulo, né? Então, assim, querendo ou não, o São Paulo não vive um momento nada legal e o Palmeiras vai querer descontar a raiva toda da última derrota aí pra cima do São Paulo, né? Então, primeira opção aqui, casa vence, tá? Acredito que o Palmeiras vai vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para esse sabadão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aqui os bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó.